Oi pessoal, boa noite. A gente teve aqui um probleminha técnico. Vamos tentar aqui reiniciar para ver se agora dá certo. Deixa eu colocar aqui, chamar aqui o convidado de novo. Só um minutinho, pessoal. Chamar aqui o convidado. Deu uma bugada aqui, Armênia. Só esperar que o nosso convidado entrar de novo e a gente reinicia. Só um minutinho, turma. Só esperar que o nosso convidado chegar. A primeira vez deu uma travada aqui. Nunca tinha acontecido isso. Deu uma travada aqui. Esperar o nosso convidado entrar. Voltei aqui. Será que Rapaz, fui eu ou foi você aí? eu acho que foi eu. Deu uma travada aqui que ficou piscando. Eu digo, vale, meu Deus, vai explodir aqui o negócio. Ou então deve ser os hackers bolsonaristas aí. Que Muito estão preocupados com provavelmente, essa viu? live. Pode ser. Não, mas seguindo o Não. que eu estava te falando, assim, a gente tem que prestar atenção na taxa de desocupados. Pela primeira vez na história, né, tem mais brasileiro desocupado do que brasileiro ocupado. E só para a gente ter uma noção, Chiquinho, da tragédia social que está vivendo o Brasil, né, essa tragédia que está sendo alentada, né, pelo socorro do auxílio emergencial, né, a pandemia, né, fez com que, até os primeiros meses da pandemia, mais de 100 milhões de brasileiros, tá, estavam vivendo com uma renda inferior a R$ 400. Então, portanto, é claro que o auxílio emergencial foi, e a gente nunca pode deixar de explicar isso para o nosso povo, foi uma conquista do Congresso Nacional. O Bolsonaro nunca quis pagar R$ 600. O Bolsonaro quis fazer uma proposta inicial de pagar R$ 200 de auxílio emergencial. Esse valor foi modificado pelo Congresso Nacional, né? E agora o Bolsonaro tratou de reduzir, né, as últimas 3 parcelas do auxílio emergencial para R$ 300. E a gente sabe que isso é um custo muito alto, a gente sabe que isso não é uma medida que é a maneira de se manter ela eternamente, nem é a solução, né? O povo brasileiro ele precisa de trabalho, precisa de emprego, né? Ele não precisa estar sendo socorrido por um auxílio emergencial, mas nesse momento da pandemia, esse auxílio emergencial é o que está socorrendo a renda de milhões de brasileiros, né? E é o que está permitindo que a gente passe aí por essa pandemia com essa crise aí, né, uma situação mais amenizada, com as pessoas pelo menos não perdendo completamente a sua renda. E o que eu ia te chamar a atenção é que no meio de tudo isso, né, o que a gente vê? A gente vê um governo, né, que está errando em todos os setores. Ele erra na saúde e por isso ele prolonga o período da pandemia no Brasil. O Brasil foi o país que passou mais dias, a gente ficou quase 2 meses com uma média diária de morte de mais de 1.000 mortes. Foi o único país que passou tantos dias com uma média de mortes tão alta. E isso, é claro, faz com que a atividade econômica vá ao chão, porque as pessoas ficam com receio de se contaminar, as pessoas ficam com receio de terminarem internadas no hospital, né? E aí, portanto, não vão às ruas. As pessoas ficam com medo de perder seu emprego e perder a sua renda e, portanto, diminui o consumo e passam a consumir simplesmente o estritamente necessário. E é claro que isso impacta todos os setores da economia. Então, o agravamento da crise tem o dedo, tem o DNA aí do senhor Bolsonaro, né, que desde o princípio da crise ignorou aí a gravidade da pandemia, dizia que era uma gripezinha, em meio à pandemia trocou 2 ministros da saúde, militarizou o Ministério da Saúde com gente que não tinha experiência na área e permitiu que a gente chegasse a essa situação. O Brasil, né, o segundo país com o maior número de mortes em todo o mundo. E pelo lado econômico, né, desculpa se eu estou me alongando, mas a gente tem que frisar isso. Pode falar. Né? Pelo lado econômico, Chiquinho, é uma outra tragédia.
né? O Bolsonaro tratou de atender os bancos, o sistema financeiro, que, aliás, é uma coisa absurda no Brasil, né, Chiquinho? A gente vê todos os setores econômicos aí passando dificuldade, as lojas fechando, né, as fábricas e as empresas indo à falência, mas o sistema financeiro, os bancos, estão sempre muito bem, obrigados, né? E aí, só para a gente ter ideia, o Bolsonaro ele transferiu 1 trilhão, que nem diz o Ciro, 1 trilhão com T de tapioca, entendeu? 1,2 trilhão para o sistema financeiro e não cobrou dos bancos nenhuma contrapartida. E aí o que aconteceu? Esse dinheiro não chegou na ponta, não chegou na mão de quem produz e quem trabalha, não chegou na mão das empresas, não chegou na mão dos comerciantes. E aí a gente está vendo essa dificuldade, né, que o comércio principalmente está tendo em manter sua folha de pagamento, em acessar crédito para ter capital de giro, para conseguir manter e honrar os seus compromissos. E aí a gente vê essa tragédia. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mais de 20 mil lojas fecharam. Sabe? Você passa aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, parece um cemitério de lojas, né? Todas aquelas lojas cerradas, fechadas, as lojas com cartazes de aluguel, né? Para pedir novo aluguel, dizendo que simplesmente essas empresas, infelizmente, elas não voltarão. Então é uma situação muito grave aí que a gente está vivendo, e esse governo que a gente tem, ele é o responsável direto pela tragédia na área da saúde e também pela tragédia na área da economia. O Brasil está entre os países que o PIB, né, a produção de riqueza nacional, mais caiu em todo o mundo. Eu gostei dessas suas observações iniciais, aí como nossa conversa fica registrada, é importante a gente relembrar, como o Brizola falou, que a proposta inicial do Bolsonaro do auxílio emergencial era R$ 200. Inclusive, tem até um meme agora, né, que essa cédula de R$ 200 era exatamente para facilitar o pagamento, né, do auxílio proposto. A outra questão, e aí a gente precisa separar a pandemia e olhar para o retrovisor, tem um dado do IBGE, eu não sei se é referente a 2018 ou 2019, que segundo o IBGE, 100 milhões de brasileiros viviam com R$ 413. É Então a gente 2019. precisa... Pronto. Isso antes da pandemia, né? É importante a gente deixar registrado. Então significa que hoje, com auxílio, você tem aí uma parte considerável da população ganhando até mais do que estava ganhando antes da pandemia. Porque não, que antes estava tudo uma maravilha, que estava muito empregado, que estava tudo beleza, e todo mundo tinha emprego, e a pandemia chegou. Você tá conseguindo ouvir? Agora estou. Você está ouvindo agora, Bisola? Você está me ouvindo? Agora estou ouvindo bem. Pronto. Então, você tem que colocar na ponta do papel esses dados, né? Antes da pandemia, você já tinha um número exorbitante de desempregados, de desocupados e dos autônomos, né? Os autônomos foram os primeiros a sofrer com a pandemia, né? Porque não tinham proteção social nenhuma. Então, é importante a gente deixar registrado que antes da pandemia já existiam questões alarmantes, né? O PIB do Brasil do ano passado foi pior do que o PIB do Temer, por exemplo, né? Já antes da pandemia também. Então existe aí uma sequência, né, econômica, né, feita pelo atual governo que não tende, né? E aí é importante, né, e eu queria necessário agora para dar esse revés, né? Primeiro, pensando enquanto não houver vacina, o isolamento social e as medidas já feitas, o uso de máscaras, distanciamento, etc., são os melhores remédios ainda. Entretanto, como as coisas estão retornando, o que é necessário na tua avaliação seja feito para que a gente possa, digamos, minimamente tentar melhorar esse quadro de desemprego? Tu acha que essa questão do crédito precisa sair? E quais são outras que a gente pode fazer para tentar dar o start? Bom, Chiquinho, você está me ouvindo bem, Chiquinho? Tá? Tá, vamos lá. Ah, legal.
Então, olha só. Eu acho assim, primeiro assim, do ponto de vista da saúde, tá? Eu acho que para a gente conseguir minimizar os efeitos enquanto a vacina não chega, a gente sabe que existe aí uma série de vacinas aí que estão, né, que são muito promissoras aí, que estão em fase final de testagem. Então a gente tem muita esperança, embora a gente nessa semana tenha tido conhecimento de uma vacina que estava muito avançada aí, teve uma reação aí contrária aí, que paralisou aí os seus estudos, mostrando que vacina não é brincadeira. Vacina é uma coisa que tem que ser feita, tratado com muita seriedade e, acima de tudo, respeitando a ciência, sem ideologia, né? A gente não pode querer achar que a vacina tem que ser a vacina inglesa ou americana. Não, a gente tem que ver a vacina que seja eficiente, seja ela dos Estados Unidos, seja ela da Rússia, seja ela da China, né? Mas enquanto não chega a vacina, eu acho que a gente tem que se mirar nos exemplos dos países que conseguiram, do ponto de vista sanitário, né, fazer a epidemia não se alastrar, né, e diminuir radicalmente o número de infectados, né, o número diário de novas infecções e principalmente o número de óbitos. E aí as experiências internacionais, tipo, mostram que, claro, as medidas de isolamento social, as medidas de higiene são fundamentais, mas tem uma outra medida que em nenhum momento foi tomada aqui no Brasil, que é justamente a testagem e o rastreamento e isolamento das pessoas infectadas. Não houve em nenhum momento no Brasil esse tipo de medida. Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu na China, por exemplo, né, que foi o país onde começaram os primeiros casos, né, e que tem uma população gigantesca, né, uma população de mais de 1,5 bilhão de habitantes, eles fizeram um isolamento de toda uma província. A gente fala uma pequena cidade da China, uma cidade de 11 milhões de habitantes, é quase uma cidade de São Paulo, né? Eles isolaram completamente aquela cidade, testaram praticamente 100% da população, isolaram os infectados, rastrearam os contatos, né, as pessoas com quem esses infectados tinham tido contatos, fizeram o isolamento e conseguiram controlar a pandemia mesmo sem vacina. E aí o resultado disso é que a China foi o primeiro país a sair da crise econômica. Né? Quando você olha os indicadores, Estados Unidos, França, Inglaterra, todos esses países com quedas econômicas brutais, praticamente similares à queda econômica que tivemos aqui no Brasil, e a China já nesse segundo trimestre já respondeu e teve um crescimento de mais de 9%. Entendeu? Então, o primeiro ponto, antes mesmo das medidas meramente econômicas, são as medidas sanitárias. Esses são os pontos fundamentais. Jamais ter essa atitude negacionista aí que teve o presidente Bolsonaro, provavelmente inspirado aí no presidente americano, né? E não é à toa que Brasil e Estados Unidos são os piores países, tanto em relação à crise sanitária quanto à crise econômica também, número de desempregados, a queda da renda e a queda da economia. E do ponto de vista das medidas econômicas, não tem jeito, o Estado ele tem que vir em socorro das empresas e das pessoas. Então, claro, essa medida do auxílio emergencial ela era fundamental. Ela está salvando a renda de milhões de brasileiros nesse momento. E era muito importante que ela continuasse como vai continuar até o final do ano. Mas era importante que ela continuasse no mesmo valor de R$600 e não fosse reduzida. Porque a gente sabe que R$300 é um valor insuficiente para uma família conseguir equacionar todas as suas necessidades. Por outro lado, né, esse dinheiro, essa montanha de dinheiro que foi transferida para o sistema financeiro, o Estado tinha que ter cobrado a contrapartida do sistema financeiro e fazer com que esse dinheiro chegasse nas mãos de quem produz, chegasse na mão das empresas, chegasse na mão dos comerciantes, chegasse na mão, né, dos microempreendedores individuais que sustentam a economia e a geração de emprego no nosso país. E isso, infelizmente, não aconteceu. Né? O sistema financeiro ele fez justamente o contrário, Chico. Ele endureceu a concessão de crédito, ele tornou mais difícil. Né? Se conversar com um comerciante, ele vai te relatar que para conseguir um empréstimo no banco se tornou, mesmo com a transferência trilionária do Banco Central para o sistema financeiro, hoje conseguir um crédito no banco está mais difícil do que conseguir antes da pandemia, antes dessa transferência trilionária do Banco Central para o sistema financeiro. E aumentou a taxa de juros.
apesar da taxa oficial de juros do Brasil ter caído, né? E hoje está em um dos menores patamares da sua história. Mas isso não se reflete nos juros que é cobrado no varejo. O Brasil continua a praticar uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, essa situação, e isso há de se desconfiar, né? Porque a gente tem um banqueiro comandando o Ministério da Economia. E aí eu queria aproveitar, porque agora estão começando a aparecer alguns escândalos do governo Bolsonaro. Escândalos de alta sofisticação, entendeu? Escândalos praticados pelo baronato, né, da elite econômica brasileira. Então, primeiro foi aquela transação, né, que é uma negociata, é uma corrupção escancarada, né, que foi o Banco do Brasil vender uma carteira de crédito no valor de quase 3 bilhões por 10% do seu valor para o Banco BTG Pactual. Aí, quando você vai ver quem é o sócio fundador do Banco BTG Pactual, é o ministro da Economia, seu Paulo Guedes. Então é um escândalo, corrupção deslavada aí na cara do povo brasileiro. E hoje saiu mais uma notícia, né, da corrupção deslavada, mais uma vez em favor do Banco BTG Pactual. O BNDES vendeu 300 milhões de ações, 300 milhões em ações que ele detinha da Companhia Vale do Rio Doce para o Banco BTG Pactual. E vendeu no pior momento, que é no momento de crise, né, no momento de baixa dessas ações. Essas ações que estavam se recuperando, né, depois daqueles desastres ambientais de Mariana e de Brumadinho, essas ações elas estavam já em franca recuperação, mas com a pandemia elas continuam com valor muito abaixo do seu verdadeiro valor de mercado. Então, nesse momento de crise, é o pior momento para você fazer esse tipo de negociação. E é claro que isso aí tem vantagens escusas dessa turma que está ocupando o Ministério da Economia. E aí foi feito um levantamento, aí se verificou que o atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, veio da onde? Do BTG Pactual. Presidente da Caixa Econômica veio da onde? Do BTG Pactual. Tem mais uma secretaria, que agora não estou me recordando o nome, uma secretaria importantíssima do Ministério da Economia, eu acho que é uma secretaria de planejamento estratégico do Ministério da Economia. A secretária também veio do BTG Pactual. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo uma ocupação do Ministério da Economia pela banca privada. E isso é gravíssimo, porque além de ser um processo completamente suspeito, né, botar a galinha para cuidar, botar a raposa para cuidar do galinheiro, o que está se verificando é que estão surgindo transações altamente suspeitas. Essa transação que eu te falei do Banco do Brasil, né, ela levou o presidente do Banco do Brasil a pedir demissão. Já está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União, né? E essa transação da Vale do Rio Doce está sendo questionada agora também, né, por deputados do Congresso Nacional e pediram, inclusive, o pedido de suspeição do ministro Paulo Guedes. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que, além de tudo, o governo Bolsonaro está se revelando um governo corrupto, para muito além desses escândalos que a gente já estava acompanhando, né? O escândalo do tempo que o Bolsonaro era deputado, né? O escândalo das rachadinhas, o escândalo de usar dinheiro público para financiar fake news. Agora o escândalo está dentro do governo, dentro do Banco do Brasil, dentro do Ministério da Economia, para piorar ainda mais a crise, né, e a situação do povo brasileiro. Que é um esquema, como você falou, altamente sofisticado, né? Um esquema de bilhões, né? Como diz o Ciro, né, de B de bola, cara dura, e você vê nitidamente o atual e desviando esse recurso, né? Por exemplo, é nítido que aqui no Ceará a gente tem vivenciado, inclusive o próprio governador, o próprio prefeito já colocaram, a falta de recursos, né, oriundos do governo federal na ajuda ao combate ao coronavírus. Saltar para o pessoal que está assistindo e que depois vai assistir, que só quem pode emitir moeda, se necessário fosse, seria o governo federal, né? Significa que estados e municípios tiveram perca de arrecadação por conta da pandemia, eles não têm outros impostos ou outra forma de rodar dinheiro, né? Então,
é necessário exatamente pela questão do Pacto Federativo que houvesse um apoio, né, um auxílio a estados e municípios que têm estendido o Pires, né? Na verdade, o que tem havido é um clientelismo, né? Que só recebe quem apoia o governo, só recebe os deputados que conseguem aprovar medidas necessárias, como ele fez a Trão, né? Mais de, eu acho que 2 meses, um meio para o pessoal que está aqui assistindo a gente, o Bolsonaro recriou o Ministério da Comunicação e entregou para o genro do Silvio Santos, né? O deputado Farias, lá do Rio Grande, do PSD, do Gilberto Kassab, foi quem recebeu esse ministério. A troco de quê? Que a gente não sabe, né? Um ministério que tinha sido extinto, que estava sendo operado por um secretário, e assim como outros, né? Assim como outros. Então, Brizola, essa situação afeta diretamente a vida do nosso povo aqui da ponta, né? Como a gente conversou no início, né? Antes de cair aqui a nossa live, os autônomos, né? Os ambulantes, os feirantes, essa galera que não tem proteção social, que não tem carteira de trabalho, os artistas da cultura, inclusive agora vai fazer um mês que eu saí da secretaria, inclusive por conta do período eleitoral. A prefeitura daqui a gente conseguiu garantir um auxílio, mais de R$ 1 milhão distribuído para 5 mil artistas, porque a maioria deles não conseguiram receber o auxílio, né, emergencial. A gente teve que batalhar aí pela Lei Aldir Blanc, né, exatamente para contemplar. Mas são uma galera muito grande, né? Você tem, Brizola, também, o pessoal que gosta de futebol, acho que como você, como eu, os atletas dos clubes pequenos, né? Que não tô nem falando aqui da Série B e Série A, não. É da Série C, da Série D, campeonatos estaduais que acabaram e esses jogadores também não conseguiram receber auxílio emergencial. Então você tem uma parcela considerável da população que ficou fora, né? Você tinha aí, segundo o Tribunal de Justiça, cerca de 3 milhões de brasileiros que não tinham CPF, né? Não tinham certidão de nascimento. Por consequência, também não puderam receber esse emergencial. Então, a partir do momento que você corta ele pela metade, é como se você estivesse sangrando a vida dessas pessoas que já não estão conseguindo viver com R$ 600. É importante a gente registrar. E aí eu queria até pincelar uma questão que você falou, é que ninguém quer o auxílio emergencial, né? As pessoas querem trabalhar. Agora, entre não ter trabalho e ter alguma coisa, digamos, o impacto. Mas ninguém quer viver eternamente do auxílio emergencial. Acho que por isso que é importante, e aí eu espero, eu não sei se você tá sabendo, se vai ter alguma articulação do próprio Congresso, né, já que é uma medida provisória, o Congresso pode alterar, né, para que ela seja pago integralmente os R$ 600 e R$ 1.200, para que a gente consiga, de fato, diminuir, né? Eu acho que o objetivo é diminuir um pouco a dor das pessoas, o sofrimento dessas pessoas, que eu tenho conversado com as pessoas e visitado, e aí todo mundo diz, né? Graças a Deus eu estou conseguindo receber esse valor, porque se não fosse, né? Já cortaram a minha luz, eu nem consegui religar. Então, assim, é muito triste. Assim, eu não consigo nem continuar falando sobre isso, porque dói na alma, né, ver essa situação vivida pela população. Então, queria que você comentasse, por exemplo, tem um projeto antigo, um debate antigo do Suplicy, que ele fala exatamente sobre a renda mínima, né? Eu acho que o auxílio emergencial, da maneira que ele foi colocado, ele é um auxílio emergencial, exatamente, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem esses 100 milhões de brasileiros não saíram dessa miséria, né? A gente falou anteriormente. Então você, inclusive, hoje deve ter mais de 100 milhões, porque os dados, né, do IBGE, é impossível o IBGE mensurar tudo de forma muito concreta, né? Apesar de ser um órgão respeitadíssimo, é impossível. Impossível pela grandeza e pela dimensão do Brasil. Como é que a gente faria, Brizola, na tua avaliação, um debate de garantir uma renda mínima? Enfim, o Bolsa Família ele existe, mas tem famílias que recebem, minha mãe, por exemplo, a minha família, minha mãe que tem direito, no caso, recebe R$ 40 por mês. Agora está conseguindo receber os 600. Mas são valores, às vezes, muito pequenos, né, que não, R$ 40 só tá dando para comprar agora 5 quilos de arroz, né? Que é o valor que está. Então, o que é que tu acha, assim? Olha, desculpa te interromper, mas é porque isso é muito importante realmente a gente discutir, sabe? Então, assim, primeiro, a gente tem que compreender que num país desigual como o Brasil,
né? A gente nunca pode esquecer isso. O Brasil está entre as 10 nações mais desiguais do mundo. O que é isso? É que onde a distância entre os ricos e os pobres é um abismo, né? A gente tem uma elite, uma pequena elite, que detém aí quase 50% da riqueza nacional, e a outra metade, 50% da população, divide a outra metade da renda nacional. Então é uma situação muito desigual. Então, num país desigual como o nosso, a gente precisa sim ter programas de renda mínima. O Bolsa Família foi um programa muito importante. Claro que muitas vezes o valor é insuficiente. É importante que se tenha um valor adequado, né, para realmente que seja efetivo no combate às desigualdades. Mas a grande questão é que o Brasil precisa superar o seu processo de subdesenvolvimento. A gente precisa ter um projeto nacional de reconstrução do nosso país. E aí não tem jeito. Aí a questão é a gente desenvolver força produtiva, Chiquinho. Até porque o nosso povo ele é muito grato por receber uma renda mínima, né, por receber ainda mais agora esse auxílio emergencial, que muitas vezes é um valor superior à renda que ele tinha aí no emprego informal ou no subemprego. Né? A gente falou aí do dado de 2019, que já tinham mais de 100 milhões de brasileiros que viviam aí com menos de R$400. Quando o cara recebe R$600, é claro que ele fica agradecido de receber esse valor, e isso explica muito a recuperação da popularidade que o Bolsonaro teve aí nos últimos meses. O povo é grato e tem que agradecer mesmo, embora ele tenha que saber que essa não foi uma iniciativa do Bolsonaro, e sim do Congresso Nacional. Agora, a verdade é que o Brasil, para ele encontrar seu povo, para a gente ser uma nação de fato, a gente precisa ter um projeto nacional de desenvolvimento. A gente não pode ser mais um país que entrega a nossa riqueza natural e recompra essa riqueza industrializada pelos outros países. Porque junto com essa riqueza natural, a gente exporta os melhores empregos. Eu vou te dar um exemplo simples. Né? Você sabe que o Brasil é o maior rebanho bovino do mundo e, portanto, é o maior exportador de couro do mundo. E eu vou dar um exemplo de uma cadeia econômica simples, né? Que é a indústria calçadista. O Brasil, aliás, já teve uma grande indústria calçadista. Né? Você lembra de empresas enormes que existiam no Brasil, a Vulcabras, a Grandene, né? Que eram empresas que tinham, inclusive, escala mundial, né? Que competiam no mundo inteiro. Elas continuam a existir, mas não produzem mais no Brasil. Se transferiram e hoje a fábrica da Grandene, né? Hoje a fábrica da Vulcabras está lá na China, está lá no Sudoeste Asiático. Então, o que acontece nessa cadeia produtiva no mercado, principalmente no mercado de trabalho dessa cadeia produtiva? Quando a gente deixa de industrializar o país, quando a gente abre mão, né, da nossa potencialidade industrial, principalmente nesses setores que a gente tem vantagens comparativas, como, por exemplo, o couro. A gente é o maior produtor de couro do mundo. A gente deveria ser a indústria mais eficiente de sapatos de todo o planeta. Mas, infelizmente, a gente não é. E aí, o que acontece no mercado de trabalho? Qual é o emprego que fica aqui, Chico? É o pior emprego da cadeia produtiva. É o peão, coitado do peão, né, trancado lá numa cutelaria, arrancando couro do boi, num emprego insalubre, num emprego mal remunerado. O emprego intermediário dessa cadeia produtiva, que é quem trabalha na fábrica, né, costurando o couro do sapato, operando as máquinas, né, que processam o couro, né, que tratam o couro, que costuram o couro, esse emprego ele foi todo transferido para a China e para o Sudoeste Asiático, para a Coreia, para o Vietnã. E o melhor emprego dessa cadeia produtiva, que é quem desenvolve o designer do sapato, a marca do sapato, esse está concentrado na Europa e nos Estados Unidos. Eu estou te dando um exemplo de uma cadeia produtiva, para você ver como é que é trágico, né, essa história da gente ser somente o celeiro do mundo, né, um país, uma espécie de província agromineral. Né? A gente vive de exportar gêneros alimentícios e minérios, incluindo dentro dos minérios o petróleo. Né? Então, você pega, por exemplo, o setor de petróleo, é trágico o que está acontecendo no Brasil. E olha que a gente tinha conseguido, né, fazer um processo de reindustrialização desse setor. Né? A Petrobras, há alguns anos atrás,
apesar dos escândalos, né, que aconteceram lá dentro e que a gente não pode compactuar com isso, a gente tem que ser firme, né, e combater a corrupção, mas a gente tem que punir os corruptos. A gente tem que punir aqueles que ocupavam cargos de diretoria na Petrobras e cometeram desvios, mas a gente não pode punir a empresa. A empresa tem que ser preservada. Aliás, é isso que acontece no mundo inteiro. Tiveram escândalos na Volkswagen, tiveram escândalos na Nissan, tiveram escândalos naquela empresa de energia chamada Enron, nos Estados Unidos, e as empresas elas são sempre preservadas, porque elas fazem parte do patrimônio desses países. E quem vai para a cadeia são aqueles agentes que ocupavam cargos de diretoria e que cometeram desvios, esses que têm que ser punidos. E aí o que aconteceu? Em nome de se combater a corrupção, a gente está desmontando a maior empresa nacional. A gente está desmontando toda uma cadeia produtiva. O complexo industrial do petróleo e do gás. Eu vi aqui, com meus olhos, renascer aqui na Baía de Guanabara, uma indústria naval pujante, uma indústria naval potente. Né? A gente passava nos estaleiros aqui, de Niterói, de São Gonçalo, a gente via aqueles estaleiros repletos de encomenda, fabricando navios, fabricando sondas, fabricando plataformas, com empregos de alta qualificação e alta remuneração. E aí, quando a Petrobras, em nome do combate à corrupção, mas, na verdade, para atender os interesses internacionais que não querem que o Brasil se industrialize, ela deixou de ser uma empresa comprometida com o desenvolvimento nacional e passou a ser uma empresa somente comprometida com o lucro dos seus acionistas, a gente viu desmontar tudo isso. Hoje a Petrobras, ela não só não faz as encomendas dos navios, das sondas e das plataformas do Brasil, vai encomendar esses navios na Coreia e Singapura, como ela também sequer ela processa o petróleo produzido pelo Brasil nas nossas refinarias. As nossas refinarias estão com 60% da sua capacidade ociosa. Então, pega o petróleo cru, ao invés de transformar esse petróleo aqui, a gente já tem a refinaria pronta, montada. Ao invés de transformar o petróleo aqui em gasolina, em óleo diesel, né, para abastecer aqui a frota nacional, tanto a frota de automóveis pessoais, quanto a frota que faz o transporte de cargas em todo o Brasil, a gente vende o óleo cru para fora e depois compra o derivado. Hoje, 90% do óleo diesel do Brasil é comprado dos Estados Unidos, quando a gente podia produzir o óleo diesel aqui no país. Aí eu me lembro muito bem que a gente se indignou, né, no final ali do governo Dilma, no governo Temer, que a gasolina estava chegando a R$5. Qual é o preço da gasolina hoje, Chiquinho? Né? E aí o que está acontecendo? A gente está vendo a Petrobras ser completamente desnacionalizada. Aí na Petrobras tem um outro escândalo, que também foi promovido dentro do Ministério da Economia. Junto com a produção de petróleo, a gente tem uma grande produção de gás. Porque o gás ele sai junto, quando fura o poço de petróleo, o gás vem junto. E você tem que canalizar esse gás. Você tem que canalizar, e a Petrobras tinha uma enorme rede de gasodutos que cortava o Brasil de norte a sul, desde aí do Ceará até o extremo do Rio Grande do Sul. Pois esse conjunto de terminais de gasodutos, ele foi vendido, e foi vendido ao preço de 2 anos do aluguel, porque a Petrobras ela vai ter que pagar para transportar esse gás. E ela vai pagar essa empresa que comprou o seu gasoduto. E o preço que se vendeu esse gasoduto é o preço de 2 anos do aluguel do gasoduto para a Petrobras transportar o seu gás. Então é um escândalo e um crime de lesa pátria. É crime porque você fere assim, de morte a soberania nacional, a capacidade da Petrobras, inclusive, de produzir mais gás, né? E na verdade, né, uma corrupção deslavada, sofisticada, mas é uma corrupção porque pode ter certeza que alguém levou vantagem aí nesse processo. É importante demais esse debate, eu acho que foi muito legal que você colocou. Vou até te dar um exemplo aqui de Fortaleza, né? Fortaleza, historicamente, nós tínhamos o corredor industrial, né? A Carol, que é aqui de Fortaleza, ela conhece ali a... Verdade. Eu acho que ela está até assistindo aqui a gente, ela conhece ali a Sargento Hermínio e conhece ela conhece a Sargento Hermínio, a Avenida Sargento Hermínio, e conhece também a Avenida Francis Sá. Nós tínhamos ali a Vicunha,
a Finobrasa, a Brasil Oiticica, a Iracema, que é uma empresa de castanhas, inclusive a gente vendia muita castanha para o Rio de Janeiro. Sim. E foram empresas que saíram de Fortaleza, né? Hoje Fortaleza se tornou o polo do comércio de shopping, né? Shopping, e aí é exatamente o que você falou, né? Traduzindo aqui para que as pessoas entendam, a gente não está criminalizando as profissões, as funções, nem os empregos, né? Sempre bom ter emprego. Só que são os piores empregos, porque são os piores salários, os piores impostos pagos, né? Porque os melhores salários são os salários da indústria, né? Inclusive da grande indústria. Não é do pobre do tirando o couro do boi, não é do salário baixinho. Inclusive, foram pessoas que foram demitidas. Em consequência, essas pessoas foram demitidas desses shoppings e lojas. Então, a gente tem visto, Brizola, um processo de desindustrialização profunda, né? Inclusive, o Coronel Delmiro Gouveia, o filme dele, não sei se acho que você já deve ter assistido, um excelente filme que está muito real, né? Como está sendo agora tudo que aconteceu no passado, né? A Ipioca aqui no Ceará, que foi vendida, né, para o grupo Red Label, e quando eles compraram, demitiram várias, passaram a comprar cana em outros locais e não mais no Ceará, né, porque nós tínhamos aqui na cidade de Maranguape, a própria Troller fornecia do Ceará, a própria Troller, que foi vendida para a Ford, né, era de Horizonte, mudaram a tecnologia, deixaram de comprar algumas coisas aqui. Então as pessoas precisam entender que isso está ligado diretamente com a nossa vida, né? Porque tem o emprego direto e tem o emprego indireto, né? A gente tem que lembrar disso. Sim. Eu até gosto de citar dessa questão dos ambulantes, né? Eu que fiz faculdade, tinha o tio do churrasco, a tia do cachorro-quente, a tia do café. Quando a pandemia veio para o ideal, essas pessoas foram as primeiras a ficar sem emprego, sem oportunidade. E mais do que isso, além de perder o emprego, como não tinham nenhum direito, nenhuma garantia, ficaram completamente desassistidas. Porque você vê, uma pessoa que tem um emprego de carteira assinada, ela teve algumas possibilidades durante essa pandemia. Primeiro, se ela fosse demitida, ela tem direito ao seguro-desemprego, que quem trabalha na informalidade não tem direito a acessar o seguro-desemprego. Segundo, teve um programa que foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, que previu aí a suspensão dos contratos. O que é isso? Enquanto estava acontecendo a pandemia, os contratos eram suspensos, inclusive com recurso do seguro-desemprego, pelo menos parte desses salários eram pagos, né, pelos recursos do Estado do seguro-desemprego. E quem não tem a garantia de uma carteirinha assinada ficou completamente desalentado. Se não fosse o auxílio emergencial, hoje estaria sem nenhuma renda. E outra coisa que eu acho que é importante a gente entender é a história brasileira. Você sabe que a gente teve um período que o Brasil se desenvolveu muito. Teve um período em que o Brasil foi o país que mais crescia em todo o mundo. O Brasil até 1930 era uma grande fazenda de café e de cana-de-açúcar, principalmente, né? E café aqui no Sudeste, muita cana-de-açúcar aí no Nordeste. E a partir da década de 30, né, com a Revolução liderada pelo presidente Getúlio Vargas, né, o Brasil se tornou, em poucos anos, uma das maiores economias industriais do planeta. Entre 1932 e 1980, o Brasil era o país que mais crescia em todo o mundo. A gente crescia muito mais do que a China, a gente crescia muito mais do que os Estados Unidos. O Brasil era um modelo de desenvolvimento para todo mundo. A média de crescimento entre 1932 e 1980 era... A gente não acredita quando a gente fala isso, mas a média era de 6,4% ao ano de crescimento econômico brasileiro. E qual era o segredo disso? O segredo disso era o Estado financiando e impulsionando o desenvolvimento através de um conjunto de empresas estatais que foram criadas pelo presidente Vargas, né, como a Petrobras, a Eletrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. Se o Brasil hoje tem uma indústria de montagem automobilística, a gente só tem essa indústria de montagem automobilística porque lá durante a Segunda Guerra Mundial o presidente Vargas negociou a construção de uma siderurgia no Brasil de grande porte.
Aliás, o Brasil foi o 8º país do mundo a ter siderurgia. A gente vinha de um ciclo de grande expansão econômica. O Brasil caminhava para se tornar, para chegar no destino que deve ser o destino brasileiro, que é se tornar uma grande potência, dado que a gente é um dos territórios mais ricos do mundo. E aí, de 1980 para cá, né, infelizmente, destruiu o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? A gente perdeu o Estado. O Estado ele abdicou da sua capacidade de interferir na economia, de financiar o desenvolvimento. A gente teve depois, durante os governos tucanos, né, os governos do PSDB, um processo de privatização dessas empresas e desmonte da indústria nacional. E esse processo nunca foi revertido. Essa que é a grande verdade. E a gente permitiu, né, que o Brasil se desindustrializasse. E hoje a gente voltou a patamares parecidos com o que a gente tinha antes da década de 30. A gente voltou a ser uma grande fazenda, uma fazenda produtora, né, do agronegócio, que é a atividade que sustenta o Brasil hoje, o agronegócio, e da mineração. E um país não pode viver, nenhum país do mundo consegue dar um alto padrão de qualidade para o seu povo vivendo de agricultura e de mineração. É impossível. A gente precisa desenvolver nossas forças produtivas, pegar essa enorme riqueza natural e transformar em produtos finais. Para a gente ser, né, bem claro, vamos parar para pensar o que o nosso Brasil produz. A gente não tem uma fábrica de automóveis. São todas multinacionais instaladas aqui no Brasil. E a gente pensa que fabrica automóvel aqui, mas a gente não fabrica nada, a gente só monta. O automóvel vem prontinho lá de fora. 80% dos itens desse automóvel, principalmente os itens mais tecnológicos, né? A injeção eletrônica, o freio, a suspensão eletrônica, a mecatrônica, que organiza ali os automóveis mais modernos, essa vem toda pronta lá de fora. A gente não produz televisores, a gente não produz celulares, a gente não produz praticamente nada nesse país, né? Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a razão que justifica por que um país tão rico como o nosso tem o nosso povo mergulhado numa miséria tão grande como essa que a gente descreveu aí. Mais de 100 milhões de brasileiros que viviam com menos de R$400 e que agora estão agradecendo aos céus por ter esse auxílio de R$600. E esse auxílio que, infelizmente, ele não vai ter como ser mantido eternamente. É importante que as pessoas saibam disso. Agora se prorrogou ele aí mais 3 parcelas de R$300 e acabou, Chico. Não tem como manter isso. O Brasil, esse ano, ele vai ter o maior déficit fiscal da sua história. A gente caminha para ter um déficit aí de quase R$1 trilhão no orçamento. E isso se torna insustentável. Então, o Brasil precisa ter uma saída para retomar um projeto nacional de desenvolvimento. E aí eu aprendi, aí, inspirado, né, nesse passado trabalhista aí do Getúlio, do meu avô Leonel Brizola, mas também aí na pregação de gente muito qualificada, muito importante, como o nosso governador Flávio Dino, como o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes. Tem 2 coisas que o Brasil precisa resolver. A primeira é resolver a questão do crédito. A gente não pode estar na mão de um sistema financeiro que atua como verdadeiros agiotas, né? A gente não pode ter um sistema financeiro depender do financiamento para ter investimento no desenvolvimento das forças produtivas de bancos que cobram os maiores juros do mundo, porque isso torna inviável investir no Brasil. Enquanto na China, no Japão, os juros são negativos, aqui, se você for pegar um empréstimo para abrir um negócio, para abrir um grande negócio, então uma grande indústria, você vai trabalhar e botar todos os seus trabalhadores para trabalhar e produzir riqueza para pagar a taxa de juros do banco. E a outra questão fundamental, Chico, que precisa ser resolvida, que, aliás, vocês aí no Ceará parece que estão resolvendo muito bem, é a questão da educação. É verdade. Nenhum país do mundo consegue desenvolver suas forças produtivas se não educar seu povo. E a gente precisa ter um compromisso aí. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele passa necessariamente por um Projeto Nacional de Educação. E a educação, Chiquinho, principalmente a educação de base, ela tem que ser pública. A educação, como acontece em todos os países, independente da orientação ideológica. Voltei aqui, será que fui eu ou foi você aí?
Eu acho que foi eu, dei uma travada aqui que ficou piscando. Eu digo, vale, meu Deus, vai explodir aqui o negócio. Ou então deve ser os hackers bolsonaristas aí que estão Muito preocupados com essa provavelmente, viu? live. É, pode ser. Não, mas seguindo o que eu Eu, estava te falando, assim, a gente tem que prestar atenção na taxa de desocupados. Pela primeira vez na história, né, tem mais brasileiro desocupado do que brasileiro ocupado. E só para a gente ter uma noção, Chiquinho, da tragédia social que está vivendo o Brasil, né, essa tragédia que está sendo alentada, né, pelo socorro do auxílio emergencial, né, a pandemia, né, fez com que, até os primeiros meses da pandemia, mais de 100 milhões de brasileiros, tá, estavam vivendo com uma renda inferior a R$ 400. Então, portanto, é claro que o auxílio emergencial foi, e a gente nunca pode deixar de explicar isso para o nosso povo, foi uma conquista do Congresso Nacional. O Bolsonaro nunca quis pagar R$ 600. O Bolsonaro quis fazer uma proposta inicial de pagar R$ 200 de auxílio emergencial. Esse valor foi modificado pelo Congresso Nacional, né? E agora o Bolsonaro tratou de reduzir, né, as últimas 3 parcelas do auxílio emergencial para R$ 300. E a gente sabe que isso é um custo muito alto, a gente sabe que isso não é uma medida que é a maneira de se manter ela eternamente, nem é a solução, né? O povo brasileiro ele precisa de trabalho, precisa de emprego, né? Ele não precisa estar sendo socorrido por um auxílio emergencial, mas nesse momento da pandemia, esse auxílio emergencial é o que está socorrendo a renda de milhões de brasileiros, né? E é o que está permitindo que a gente passe aí por essa pandemia com essa crise aí, né, uma situação mais amenizada, com as pessoas pelo menos não perdendo completamente a sua renda. E o que eu ia te chamar a atenção é que no meio de tudo isso, né, o que a gente vê? A gente vê um governo, né, que está errando em todos os setores. Ele erra na saúde e por isso ele prolonga o período da pandemia no Brasil. O Brasil foi o país que passou mais dias, a gente ficou quase 2 meses com uma média diária de morte de mais de 1.000 mortes. Foi o único país que passou tantos dias com uma média de mortes tão alta. E isso, é claro, faz com que a atividade econômica vá ao chão, porque as pessoas ficam com receio de se contaminar, as pessoas ficam com receio de terminarem internadas no hospital, né? E aí, portanto, não vão às ruas. As pessoas ficam com medo de perder seu emprego e perder a sua renda e, portanto, diminui o consumo e passam a consumir simplesmente o estritamente necessário. E é claro que isso impacta todos os setores da economia. Então, o agravamento da crise tem o dedo, tem o DNA aí do senhor Bolsonaro, né, que desde o princípio da crise ignorou aí a gravidade da pandemia, dizia que era uma gripezinha, em meio à pandemia trocou 2 ministros da saúde, militarizou o Ministério da Saúde com gente que não tinha experiência na área e permitiu que a gente chegasse a essa situação. O Brasil, né, o segundo país com o maior número de mortes em todo o mundo. E pelo lado econômico, né, desculpa se eu estou me alongando, mas a gente tem que frisar isso. Pode falar. Né? Pelo lado econômico, Chiquinho, é uma outra tragédia. Né? O Bolsonaro tratou de atender os bancos, o sistema financeiro, que, aliás, é uma coisa absurda no Brasil, né, Chiquinho? A gente vê todos os setores econômicos aí passando dificuldade, as lojas fechando, né, as fábricas e as empresas indo à falência, mas o sistema financeiro, os bancos, estão sempre muito bem, obrigados. Né? E aí, só para a gente ter ideia, o Bolsonaro ele transferiu 1 trilhão, que nem diz o Ciro, 1 trilhão com T de tapioca, entendeu? 1 trilhão e 200 bilhões para o sistema financeiro e não cobrou dos bancos nenhuma contrapartida. E aí o que aconteceu? Esse dinheiro não chegou na ponta, não chegou na mão de quem produz e quem trabalha, não chegou na mão das empresas, não chegou na mão dos comerciantes. E aí a gente está vendo essa dificuldade, né, que o comércio principalmente está tendo em manter sua folha de pagamento, em acessar crédito para ter capital de giro, para conseguir manter e honrar os seus compromissos. E aí a gente vê essa tragédia. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mais de 20 mil lojas fecharam. Sabe? Você passa aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, parece um cemitério de lojas. Né? Todas aquelas lojas cerradas, fechadas, as lojas com cartazes de aluguel, né? Para pedir novo aluguel, dizendo que simplesmente essas empresas
infelizmente elas não voltarão. Então é uma situação muito grave aí que a gente está vivendo, e esse governo que a gente tem, ele é o responsável direto pela tragédia na área da saúde e também pela tragédia na área da economia. O Brasil está entre os países que o PIB, né, a produção de riqueza nacional, mais caiu em todo o mundo. Eu gostei dessas suas observações iniciais, aí como nossa conversa fica registrada, é importante a gente relembrar, como o Brizola falou, que a proposta inicial do Bolsonaro do auxílio emergencial era R$ 200. Inclusive, tem até um meme agora, né, que essa cédula de R$ 200 era exatamente para facilitar o pagamento, né, do auxílio proposto. A outra questão, e aí a gente precisa separar a pandemia e olhar para o retrovisor, tem um dado do IBGE, eu não sei se é referente a 2018 ou 2019, que segundo o IBGE, 100 milhões de brasileiros viviam com R$ 413. É Então a gente 2019. precisa... Pronto. Isso antes da pandemia, né? É importante a gente deixar registrado. Então significa que hoje, com auxílio, você tem aí uma parte considerável da população ganhando até mais do que estava ganhando antes da pandemia. Porque não, que antes estava tudo uma maravilha, que estava muito empregado, que estava tudo beleza, e todo mundo tinha emprego, e a pandemia chegou. Você tá conseguindo ouvir? Agora estou. Você está ouvindo agora, Bisola? Você está me ouvindo? Agora estou ouvindo bem. Pronto. Então, você tem que colocar na ponta do papel esses dados, né? Antes da pandemia, você já tinha um número exorbitante de desempregados, de desocupados e dos autônomos, né? Os autônomos foram os primeiros a sofrer com a pandemia, né? Porque não tinham proteção social nenhuma. Então, é importante a gente deixar registrado que antes da pandemia já existiam questões alarmantes, né? O PIB do Brasil do ano passado foi pior do que o PIB do Temer, por exemplo, né? Já antes da pandemia também. Então existe aí uma sequência, né, econômica, né, feita pelo atual governo que não tende, né? E aí é importante, né, e eu queria necessário agora para dar esse revés, né? Primeiro, pensando enquanto não houver vacina, o isolamento social e as medidas já feitas, o uso de máscaras, distanciamento, etc., são os melhores remédios ainda. Entretanto, como as coisas estão retornando, o que é necessário na tua avaliação seja feito para que a gente possa, digamos, minimamente tentar melhorar esse quadro de desemprego? Tu acha que essa questão do crédito precisa sair? E quais são outras que a gente pode fazer para tentar dar o start? Bom, Chiquinho, você está me ouvindo bem, Chiquinho? Tá? Tá, vamos lá. Ah, legal. Então, olha só. Eu acho assim, primeiro assim, do ponto de vista da saúde, tá? Eu acho que para a gente conseguir minimizar os efeitos enquanto a vacina não chega, a gente sabe que existe aí uma série de vacinas aí que estão, né, que são muito promissoras aí, que estão em fase final de testagem. Então a gente tem muita esperança, embora a gente nessa semana tenha tido conhecimento de uma vacina que estava muito avançada aí, teve uma reação aí contrária aí, que paralisou aí os seus estudos, mostrando que vacina não é brincadeira. Vacina é uma coisa que tem que ser feita, tratado com muita seriedade e, acima de tudo, respeitando a ciência, sem ideologia, né? A gente não pode querer achar que a vacina tem que ser a vacina inglesa ou americana. Não, a gente tem que ver a vacina que seja eficiente, seja ela dos Estados Unidos, seja ela da Rússia, seja ela da China, né? Mas enquanto não chega a vacina, eu acho que a gente tem que se mirar nos exemplos dos países que conseguiram, do ponto de vista sanitário, né, fazer a epidemia não se alastrar, né, e diminuir radicalmente o número de infectados, né, o número diário de novas infecções e principalmente o número de óbitos. E aí as experiências internacionais, tipo, mostram que, claro, as medidas de isolamento social, as medidas de higiene são fundamentais,
mas tem uma outra medida que em nenhum momento foi tomada aqui no Brasil, que é justamente a testagem e o rastreamento e isolamento das pessoas infectadas. Não houve em nenhum momento no Brasil esse tipo de medida. Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu na China, por exemplo, né, que foi o país onde começaram os primeiros casos, né, e que tem uma população gigantesca, né, uma população de mais de 1,5 bilhão de habitantes, eles fizeram um isolamento de toda uma província. A gente fala uma pequena cidade da China, uma cidade de 11 milhões de habitantes, é quase uma cidade de São Paulo, né? Eles isolaram completamente aquela cidade, testaram praticamente 100% da população, isolaram os infectados, rastrearam os contatos, né, as pessoas com quem esses infectados tinham tido contatos, fizeram o isolamento e conseguiram controlar a pandemia mesmo sem vacina. E aí o resultado disso é que a China foi o primeiro país a sair da crise econômica. Né? Quando você olha os indicadores, Estados Unidos, França, Inglaterra, todos esses países com quedas econômicas brutais, praticamente similares à queda econômica que tivemos aqui no Brasil, e a China já nesse segundo trimestre já respondeu e teve um crescimento de mais de 9%. Entendeu? Então, o primeiro ponto, antes mesmo das medidas meramente econômicas, são as medidas sanitárias. Esses são os pontos fundamentais. Jamais ter essa atitude negacionista aí que teve o presidente Bolsonaro, provavelmente inspirado aí no presidente americano, né? E não é à toa que Brasil e Estados Unidos são os piores países, tanto em relação à crise sanitária quanto à crise econômica também, número de desempregados, a queda da renda e a queda da economia. E do ponto de vista das medidas econômicas, não tem jeito, o Estado ele tem que vir em socorro das empresas e das pessoas. Então, claro, essa medida do auxílio emergencial ela era fundamental, ela está salvando a renda de milhões de brasileiros nesse momento. E era muito importante que ela continuasse como vai continuar até o final do ano, mas era importante que ela continuasse no mesmo valor de R$600 e não fosse reduzida, porque a gente sabe que R$300 é um valor insuficiente para uma família conseguir equacionar todas as suas necessidades. Por outro lado, né, esse dinheiro, essa montanha de dinheiro que foi transferida para o sistema financeiro, o Estado tinha que ter cobrado a contrapartida do sistema financeiro e fazer com que esse dinheiro chegasse nas mãos de quem produz, chegasse na mão das empresas, chegasse na mão dos comerciantes, chegasse na mão, né, dos microempreendedores individuais que sustentam a economia e a geração de emprego no nosso país. E isso, infelizmente, não aconteceu. Né? O sistema financeiro ele fez justamente o contrário, Chico. Ele endureceu a concessão de crédito, ele tornou mais difícil. Né? Se conversar com um comerciante, ele vai te relatar que para conseguir um empréstimo no banco se tornou, mesmo com a transferência trilionária do Banco Central para o sistema financeiro, hoje conseguir um crédito no banco está mais difícil do que conseguir antes da pandemia, antes dessa transferência trilionária do Banco Central para o sistema financeiro. E aumentou a taxa de juros, apesar da taxa oficial de juros do Brasil ter caído, né? E hoje está em um dos menores patamares da sua história. Mas isso não se reflete nos juros que é cobrado no varejo. O Brasil continua a praticar uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, essa situação, e isso há de se desconfiar, né? Porque a gente tem um banqueiro comandando o Ministério da Economia. E aí eu queria aproveitar, porque agora estão começando a aparecer alguns escândalos do governo Bolsonaro. Escândalos de alta sofisticação, entendeu? Escândalos praticados pelo baronato, né? da elite econômica brasileira. Então, primeiro, foi aquela transação, né, que é uma negociata, é uma corrupção escancarada, né, que foi o Banco do Brasil vender uma carteira de crédito no valor de quase 3 bilhões por 10% do seu valor para o Banco BTG Pactual. Aí, quando você vai ver quem é o sócio fundador do Banco BTG Pactual, é o ministro da Economia, seu Paulo Guedes. Então, é um escândalo, corrupção deslavada aí na cara do povo brasileiro. E hoje saiu mais uma notícia, né, da corrupção deslavada, mais uma vez em favor do Banco BTG Pactual. O BNDES vendeu
300 milhões de ações, 300 milhões em ações que ele detinha da Companhia Vale do Rio Doce para o Banco BTG Pactual. E vendeu no pior momento, que é no momento de crise, né? No momento de baixa dessas ações. Essas ações que estavam se recuperando, né? Depois daqueles desastres ambientais de Mariana e de Brumadinho. Essas ações elas estavam já em franca recuperação, mas com a pandemia elas continuam com valor muito abaixo do seu verdadeiro valor de mercado. Então, nesse momento de crise, é o pior momento para você fazer esse tipo de negociação. E é claro que isso aí tem vantagens escusas dessa turma que está ocupando o Ministério da Economia. E aí foi feito um levantamento, aí se verificou que o atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, veio da onde? Do BTG Pactual. Presidente da Caixa Econômica veio da onde? Do BTG Pactual. Tem mais uma secretaria, que agora não estou me recordando o nome, uma secretaria importantíssima do Ministério da Economia, eu acho que é uma secretaria de planejamento estratégico do Ministério da Economia. A secretária também veio do BTG Pactual. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo uma ocupação do Ministério da Economia pela banca privada. E isso é gravíssimo, porque além de ser um processo completamente suspeito, né, botar a galinha para cuidar, botar a raposa para cuidar do galinheiro, o que está se verificando é que estão surgindo transações altamente suspeitas. Essa transação que eu te falei do Banco do Brasil, né, ela levou o presidente do Banco do Brasil a pedir demissão. Já está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União, né? E essa transação da Vale do Rio Doce está sendo questionada agora também, né, por deputados do Congresso Nacional e pediram, inclusive, o pedido de suspeição do ministro Paulo Guedes. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que, além de tudo, o governo Bolsonaro está se revelando um governo corrupto, para muito além desses escândalos que a gente já estava acompanhando, né? O escândalo do tempo que o Bolsonaro era deputado, né? O escândalo das rachadinhas, o escândalo de usar dinheiro público para financiar fake news. Agora o escândalo está dentro do governo, dentro do Banco do Brasil, dentro do Ministério da Economia, para piorar ainda mais a crise, né? E a situação do povo brasileiro. Que é um esquema, como você falou, altamente sofisticado, né? Um esquema de bilhões, né? Como diz o Ciro, né, de B de bola, cara dura, e você vê nitidamente o atual e desviando esse recurso, né? Por exemplo, é nítido que aqui no Ceará a gente tem vivenciado, inclusive o próprio governador, o próprio prefeito já colocaram, a falta de recursos, né, oriundos do governo federal na ajuda ao combate ao coronavírus. Saltar para o pessoal que está assistindo e que depois vai assistir, que só quem pode emitir moeda, se necessário fosse, seria o governo federal, né? Significa que estados e municípios tiveram perca de arrecadação por conta da pandemia, eles não têm outros impostos ou outra forma de rodar dinheiro, né? Então, é necessário exatamente pela questão do Pacto Federativo que houvesse um apoio, né, um auxílio a estados e municípios que têm estendido o Pires, né? Na verdade, o que tem havido é um clientelismo, né? Que só recebe quem apoia o governo, só recebe os deputados que conseguem aprovar medidas necessárias, como ele fez a Trão, né? Mais de, eu acho que 2 meses, ou meio, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, o Bolsonaro recriou o Ministério da Comunicação e entregou para o genro do Silvio Santos, né? O deputado Farias, lá do PSD, do Gilberto Kassab, foi quem recebeu esse ministério. A troco de quê? Que a gente não sabe, né? Um ministério que tinha sido extinto, que estava sendo operado por um secretário, e assim como outros, né? Assim como outros. Então, Brizola, essa situação afeta diretamente a vida do nosso povo aqui da ponta, né? Como a gente conversou no início, né, antes de cair aqui a nossa live, os autônomos, né, os ambulantes, os feirantes, essa galera que não tem proteção social, que não tem carteira de trabalho, os artistas da cultura, inclusive, agora vai fazer 1 mês que eu saí da secretaria, inclusive por conta do período eleitoral,
A prefeitura daqui a gente conseguiu garantir um auxílio, mais de R$ 1 milhão distribuído para 5 mil artistas, porque a maioria deles não conseguiram receber o auxílio, né, emergencial. A gente teve que batalhar aí pela Lei Aldir Blanc, né, exatamente para contemplar, mas são uma galera muito grande, né? Você tem, Brizola, também, o pessoal que gosta de futebol, acho que como você, como eu, os atletas dos clubes pequenos, né, que não tô nem falando aqui da Série B e Série A, não. É da Série C, da Série D, campeonatos estaduais que acabaram, e esses jogadores também não conseguiram receber auxílio emergencial. Então você tem uma parcela considerável da população que ficou fora, né? Você tinha aí, segundo o Tribunal de Justiça, cerca de 3 milhões de brasileiros que não tinham CPF, né? Não tinham certidão de nascimento. Por consequência, também não puderam receber esse emergencial. Então, a partir do momento que você corta ele pela metade, é como se você estivesse sangrando a vida dessas pessoas que já não estão conseguindo viver com R$ 600. É importante a gente registrar. E aí eu queria até pincelar uma questão que você falou, é que ninguém quer o auxílio emergencial, né? As pessoas querem trabalhar. Agora, entre não ter trabalho e ter alguma coisa, digamos, o impacto. Mas ninguém quer viver eternamente do auxílio emergencial. Acho que por isso que é importante, e aí eu espero, eu não sei se você está sabendo, se vai ter alguma articulação do próprio Congresso, né, já que é uma medida provisória, o Congresso pode alterar, né, para que ela seja pago integralmente os R$ 600 e R$ 1.200, para que a gente consiga, de fato, diminuir, né? Eu acho que o objetivo é diminuir um pouco a dor das pessoas, o sofrimento dessas pessoas, que eu tenho conversado com as pessoas e visitado, e aí todo mundo diz, né? Graças a Deus eu estou conseguindo receber esse valor, porque se não fosse, né? Já cortaram a minha luz, eu nem consegui religar. Então, assim, é muito triste. Assim, eu não consigo nem continuar falando sobre isso, porque dói na alma, né, ver essa situação vivida pela população. Então, queria que você comentasse, por exemplo, tem um projeto antigo, um debate antigo do Suplicy, que ele fala exatamente sobre a renda mínima, né? Eu acho que o auxílio emergencial, da maneira que ele foi colocado, ele é um auxílio emergencial, exatamente, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem esses 100 milhões de brasileiros não saíram dessa miséria, né? A gente falou anteriormente. Então você, inclusive, hoje deve ter mais de 100 milhões, porque os dados, né, do IBGE, é impossível o IBGE mensurar tudo de forma muito concreta, né? Apesar de ser um órgão respeitadíssimo, é impossível. Impossível pela grandeza e pela dimensão do Brasil. Como é que a gente faria, Brizola, na tua avaliação, um debate de garantir uma renda mínima? Enfim, o Bolsa Família ele existe, mas tem famílias que recebem, minha mãe, por exemplo, a minha família, minha mãe que tem direito, no caso, recebe R$ 40 por mês. Agora está conseguindo receber os 600. Mas são valores, às vezes, muito pequenos, né, que não, R$ 40 só tá dando para comprar agora 5 quilos de arroz, né? Que é o valor que está. Então, o que é que tu acha, assim? Olha, desculpa te interromper, mas é porque isso é muito importante realmente a gente discutir, sabe? Então, assim, primeiro, a gente tem que compreender que num país desigual como o Brasil, né, a gente nunca pode esquecer isso, o Brasil está entre as 10 nações mais desiguais do mundo. O que é isso? É que onde a distância entre os ricos e os pobres é um abismo, né? A gente tem uma elite, uma pequena elite, que detém aí quase 50% da riqueza nacional, e a outra metade, 50% da população, divide a outra metade da renda nacional. Então é uma situação muito desigual. Então, num país desigual como o nosso, a gente precisa sim ter programas de renda mínima. O Bolsa Família foi um programa muito importante. Claro que muitas vezes o valor é insuficiente. É importante que se tenha um valor adequado, né, para realmente que seja efetivo no combate às desigualdades. Mas a grande questão é que o Brasil precisa superar o seu processo de subdesenvolvimento. A gente precisa ter um projeto nacional de reconstrução do nosso país. E aí não tem jeito. Aí a questão é a gente desenvolver força produtiva, Chiquinho. Até porque o nosso povo ele é muito grato por receber uma renda mínima, né, por receber ainda mais agora esse auxílio emergencial, que muitas vezes é um valor superior à renda que ele tinha aí no emprego informal ou no subemprego. Né? A gente falou aí do dado de 2019, que já tinham mais de 100 milhões
de brasileiros que viviam aí com menos de R$ 400. Quando o cara recebe R$ 600, é claro que ele fica agradecido de receber esse valor, e isso explica muito a recuperação da popularidade que o Bolsonaro teve aí nos últimos meses. O povo é grato e tem que agradecer mesmo, embora ele tenha que saber que essa não foi uma iniciativa do Bolsonaro, e sim do Congresso Nacional. Agora, a verdade é que o Brasil, para ele encontrar seu povo, para a gente ser uma nação de fato, a gente precisa ter um projeto nacional de desenvolvimento. A gente não pode ser mais um país que entrega a nossa riqueza natural e recompra essa riqueza industrializada pelos outros países. Porque junto com essa riqueza natural, a gente exporta os melhores empregos. Eu vou te dar um exemplo simples. Você sabe que o Brasil é o maior rebanho bovino do mundo e, portanto, é o maior exportador de couro do mundo. E eu vou dar um exemplo de uma cadeia econômica simples, que é a indústria calçadista. O Brasil, aliás, já teve uma grande indústria calçadista. Você lembra de empresas enormes que existiam no Brasil, a Vulcabras, a Grandene, que eram empresas que tinham, inclusive, escala mundial, que competiam no mundo inteiro. Elas continuam a existir, mas não produzem mais no Brasil. Se transferiram e hoje a fábrica da Grandene, hoje a fábrica da Vulcabras está lá na China, está lá no Sudoeste Asiático. Então, o que acontece nessa cadeia produtiva e no mercado, principalmente no mercado de trabalho dessa cadeia produtiva? Quando a gente deixa de industrializar o país, quando a gente abre mão da nossa potencialidade industrial, principalmente nesses setores que a gente tem vantagens comparativas, como, por exemplo, o couro. A gente é o maior produtor de couro do mundo. A gente deveria ser a indústria mais eficiente de sapatos de todo o planeta. Mas, infelizmente, a gente não é. E aí, o que acontece no mercado de trabalho? Qual é o emprego que fica aqui? É o pior emprego da cadeia produtiva. É o peão, coitado do peão, trancado lá numa cutelaria, arrancando couro do boi, num emprego insalubre, num emprego mal remunerado. O emprego intermediário dessa cadeia produtiva, que é quem trabalha na fábrica, costurando o couro do sapato, operando as máquinas que processam o couro, que tratam o couro, que costuram o couro, esse emprego ele foi todo transferido para a China e para o Sudoeste Asiático, para a Coreia, para o Vietnã. E o melhor emprego dessa cadeia produtiva, que é quem desenvolve o designer do sapato, a marca do sapato, esse está concentrado na Europa e nos Estados Unidos. Eu estou te dando um exemplo de uma cadeia produtiva, para você ver como é que é trágico essa história da gente ser somente o celeiro do mundo, um país, uma espécie de província agromineral. A gente vive de exportar gêneros alimentícios e minérios, incluindo dentro dos minérios o petróleo. Então, você pega, por exemplo, o setor de petróleo, é trágico o que está acontecendo no Brasil. E olha que a gente tinha conseguido fazer um processo de reindustrialização desse setor. A Petrobras, há alguns anos atrás, apesar dos escândalos que aconteceram lá dentro e que a gente não pode compactuar com isso, a gente tem que ser firme e combater a corrupção, mas a gente tem que punir os corruptos. A gente tem que punir aqueles que ocupavam cargos de diretoria na Petrobras e cometeram desvios, mas a gente não pode punir a empresa. A empresa tem que ser preservada. Aliás, é isso que acontece no mundo inteiro. Tiveram escândalos na Volkswagen, tiveram escândalos na Nissan, tiveram escândalos naquela empresa de energia chamada Enron, nos Estados Unidos, e as empresas elas são sempre preservadas, porque elas fazem parte do patrimônio desses países. E quem vai para a cadeia são aqueles agentes que ocupavam cargos de diretoria e que cometeram desvios, esses que têm que ser punidos. E aí o que aconteceu? Em nome de se combater a corrupção, a gente está desmontando a maior empresa nacional. A gente está desmontando toda uma cadeia produtiva. O complexo industrial do petróleo e do gás. Eu vi aqui, com meus olhos, renascer aqui na Baía de Guanabara, uma indústria naval pujante, uma indústria naval potente. A gente passava nos estaleiros aqui, de Niterói, de São Gonçalo, a gente via aqueles estaleiros repletos de encomenda, fabricando navios
fabricando sondas, fabricando plataformas com empregos de alta qualificação e alta remuneração. E aí, quando a Petrobras, em nome do combate à corrupção, mas, na verdade, para atender os interesses internacionais que não querem que o Brasil se industrialize, ela deixou de ser uma empresa comprometida com o desenvolvimento nacional e passou a ser uma empresa somente comprometida com o lucro dos seus acionistas. A gente viu desmontar tudo isso. Hoje a Petrobras, ela não só não faz as encomendas dos navios, das sondas e das plataformas do Brasil, vai encomendar esses navios na Coreia e Singapura, como ela também sequer ela processa o petróleo produzido pelo Brasil nas nossas refinarias. As nossas refinarias estão com 60% da sua capacidade ociosa. Então, pega o petróleo cru, ao invés de transformar esse petróleo aqui, a gente já tem a refinaria pronta, montada. Ao invés de transformar o petróleo aqui em gasolina, em óleo diesel, né, para abastecer aqui a frota nacional, tanto a frota de automóveis pessoais, quanto a frota que faz o transporte de cargas em todo o Brasil, a gente vende o óleo cru para fora e depois compra o derivado. Hoje, 90% do óleo diesel do Brasil é comprado dos Estados Unidos, quando a gente podia produzir o óleo diesel aqui no país. Aí eu me lembro muito bem que a gente se indignou, né, no final ali do governo Dilma, no governo Temer, que a gasolina estava chegando a R$ 5. Qual é o preço da gasolina hoje, Chiquinho? Né? E aí o que está acontecendo? A gente está vendo a Petrobras ser completamente desnacionalizada. Aí na Petrobras tem um outro escândalo, que também foi promovido dentro do Ministério da Economia. Junto com a produção de petróleo, a gente tem uma grande produção de gás. Porque o gás ele sai junto, quando fura o poço de petróleo, o gás vem junto. E você tem que canalizar esse gás. Você tem que canalizar, e a Petrobras tinha uma enorme rede de gasodutos que cortava o Brasil de norte a sul, desde aí do Ceará até o extremo do Rio Grande do Sul, pois esse conjunto de terminais de gasodutos ele foi vendido, e foi vendido ao preço de 2 anos do aluguel, porque a Petrobras ela vai ter que pagar para transportar esse gás, e ela vai pagar essa empresa que comprou o seu gasoduto, e o preço que se vendeu esse gasoduto é o preço de 2 anos do aluguel do gasoduto para a Petrobras transportar o seu gás. Então é um escândalo e um crime de lesa pátria. É crime porque você fere assim, de morte a soberania nacional, a capacidade da Petrobras, inclusive, de produzir mais gás, né? E na verdade, né, uma corrupção deslavada, sofisticada, mas é uma corrupção porque pode ter certeza que alguém levou vantagem aí nesse processo. É importante demais esse debate. Eu acho que foi muito legal que você colocou. Vou até te dar um exemplo aqui de Fortaleza, né? Fortaleza, historicamente, nós tínhamos o corredor industrial, né? A Carol, que é aqui de Fortaleza, ela conhece ali a... Verdade. Eu acho que ela está até assistindo aqui a gente. Ela conhece ali a Sargento Hermínio e conhece ela nossa, ela conhece a Sargento Hermínio, a Avenida Sargento Hermínio, e conhece também a Avenida Francis Sá. Nós tínhamos ali a Vicunha, a Finobrasa, a Brasil Oiticica, a Iracema, que é uma empresa de castanhas, inclusive a gente vendia muita castanha para o Rio de Janeiro. Sim. E foram empresas que saíram de Fortaleza, né? Hoje Fortaleza se tornou o polo do comércio de shopping, né? Shopping, e aí é exatamente o que você falou, né? Traduzindo aqui para que as pessoas entendam, a gente não está criminalizando as profissões, as funções, nem os empregos, né? Sempre bom ter emprego. Só que são os piores empregos, porque são os piores salários, os piores impostos pagos, né? Porque os melhores salários são os salários da indústria, né? Inclusive da grande indústria. Não é do pobre do tirando o couro do boi, não é do salário baixinho. Inclusive, foram pessoas que foram demitidas. Em consequência, essas pessoas foram demitidas desses shoppings e lojas. Então, a gente tem visto, Brizola, um processo de desindustrialização profunda, né? Inclusive, o Coronel Delmiro Gouveia, o filme dele, não sei se acho que você já deve ter assistido, um excelente filme que está muito real, né? Como está sendo agora tudo que aconteceu no passado, né? A Ipioca aqui no Ceará, que foi vendida, né, para o grupo Red Label, e quando eles compraram, demitiram várias, passaram a comprar cana
em outros locais e não mais no Ceará, né? Porque nós tínhamos aqui na cidade de Maranguape, a própria que Troller fornecia também é de Ceará, a própria também, Troller, que foi vendida para a Ford, né? Era de Horizonte, mudaram a tecnologia, deixaram de comprar algumas coisas aqui. Então as pessoas precisam entender que isso está ligado diretamente com a nossa vida, né? Porque tem o emprego direto e tem o emprego indireto, né? A gente tem que lembrar disso. Sim. Eu até gosto de citar dessa questão dos ambulantes, né? Eu que fiz faculdade, tinha o tio do churrasco, a tia do cachorro quente, a tia do café. Quando a pandemia veio e parou de ter aula, essas pessoas foram as primeiras a ficar sem emprego, sem oportunidade. E mais do que isso, além de perder o emprego, como não tinham nenhum direito, nenhuma garantia, ficaram completamente desassistidas. Porque você vê, uma pessoa que tem um emprego de carteira assinada, ela teve algumas possibilidades durante essa pandemia. Primeiro, se ela fosse demitida, ela tem direito ao seguro-desemprego, que quem trabalha na informalidade não tem direito a acessar o seguro-desemprego. Segundo, teve um programa que foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, que previu aí a suspensão dos contratos. O que é isso? Enquanto estava acontecendo a pandemia, os contratos eram suspensos, inclusive com recurso do seguro-desemprego, pelo menos parte desses salários eram pagos, né, pelos recursos do Estado do seguro-desemprego. E quem não tem a garantia de uma carteirinha assinada ficou completamente desalentado. Se não fosse o auxílio emergencial, hoje estaria sem nenhuma renda. E outra coisa que eu acho que é importante a gente entender é a história brasileira. Você sabe que a gente teve um período que o Brasil se desenvolveu muito. Teve um período em que o Brasil foi o país que mais crescia em todo o mundo. O Brasil até 1930 era uma grande fazenda de café e de cana-de-açúcar, principalmente, né? E café aqui no Sudeste, muita cana-de-açúcar aí no Nordeste. E a partir da década de 30, né, com a Revolução liderada pelo presidente Getúlio Vargas, né, o Brasil se tornou, em poucos anos, uma das maiores economias industriais do planeta. Entre 1932 e 1980, o Brasil era o país que mais crescia em todo o mundo. A gente crescia muito mais do que a China, a gente crescia muito mais do que os Estados Unidos. O Brasil era um modelo de desenvolvimento para todo mundo. A média de crescimento entre 1932 e 1980 era, a gente não acredita quando a gente fala isso, mas a média era de 6,4% ao ano de crescimento econômico brasileiro. E qual era o segredo disso? O segredo disso era o Estado financiando e impulsionando o desenvolvimento através de um conjunto de empresas estatais que foram criadas pelo presidente Vargas, né, como a Petrobras, a Eletrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. Se o Brasil hoje tem uma indústria de montagem automobilística, a gente só tem essa indústria de montagem automobilística porque lá durante a Segunda Guerra Mundial o presidente Vargas negociou a construção de uma siderurgia no Brasil de grande porte. Aliás, o Brasil foi o 8º país do mundo a ter siderurgia. A gente vinha de um ciclo de grande expansão econômica. O Brasil caminhava para se tornar, para chegar no destino que deve ser o destino brasileiro, que é se tornar uma grande potência, dado que a gente é um dos territórios mais ricos do mundo. E aí, de 1980 para cá, né, infelizmente, destruiu o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? A gente perdeu o Estado. O Estado ele abdicou da sua capacidade de interferir na economia, de financiar o desenvolvimento. A gente teve depois, durante os governos tucanos, né, os governos do PSDB, um processo de privatização dessas empresas e desmonte da indústria nacional. E esse processo nunca foi revertido. Essa que é a grande verdade. E a gente permitiu, né, que o Brasil se desindustrializasse. E hoje a gente voltou a patamares parecidos com o que a gente tinha antes da década de 30. A gente voltou a ser uma grande fazenda, uma fazenda produtora, né, do agronegócio, que é a atividade que sustenta o Brasil hoje, o agronegócio, e da mineração. E um país não pode viver, nenhum país do mundo consegue dar um alto padrão de qualidade para o seu povo vivendo de agricultura e de mineração. É impossível. A gente precisa desenvolver nossas forças produtivas.
pegar essa enorme riqueza natural e transformar em produtos finais. Para a gente ser, né, bem claro, vamos parar para pensar o que o nosso Brasil produz. A gente não tem uma fábrica de automóveis. São todas multinacionais instaladas aqui no Brasil. E a gente pensa que fabrica automóvel aqui, mas a gente não fabrica nada, a gente só monta. O automóvel vem prontinho lá de fora. 80% dos itens desse automóvel, principalmente os itens mais tecnológicos, né? A injeção eletrônica, o freio, a suspensão eletrônica, a mecatrônica, que organiza ali os automóveis mais modernos, essa vem toda pronta lá de fora. A gente não produz televisores, a gente não produz celulares, a gente não produz praticamente nada nesse país, né? Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a razão que justifica por que um país tão rico como o nosso tem o nosso povo mergulhado numa miséria tão grande como essa que a gente descreveu aí. Mais de 100 milhões de brasileiros que viviam com menos de R$400 e que agora estão agradecendo aos céus por ter esse auxílio de R$600. E esse auxílio que, infelizmente, ele não vai ter como ser mantido eternamente. É importante que as pessoas saibam disso. Agora se prorrogou ele aí mais 3 parcelas de R$300 e acabou, Chico. Não tem como manter isso. O Brasil, esse ano, ele vai ter o maior déficit fiscal da sua história. A gente caminha para ter um déficit de quase R$1 trilhão no orçamento. E isso se torna insustentável. Então, o Brasil precisa ter uma saída para retomar um projeto nacional de desenvolvimento. E aí eu aprendi, aí, inspirado, né, nesse passado trabalhista aí do Getúlio, do meu avô Leonel Brizola, mas também aí na pregação de gente muito qualificada, muito importante, como o nosso governador Flávio Dino, como o ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes. Tem 2 coisas que o Brasil precisa resolver. A primeira é resolver a questão do crédito. A gente não pode estar na mão de um sistema financeiro que atua como verdadeiros agiotas, né? A gente não pode ter um sistema financeiro depender do financiamento para ter investimento no desenvolvimento das forças produtivas de bancos que cobram os maiores juros do mundo, porque isso torna inviável investir no Brasil. Enquanto na China, no Japão, os juros são negativos, aqui, se você for pegar um empréstimo para abrir um negócio, para abrir um grande negócio, então uma grande indústria, você vai trabalhar e botar todos os seus trabalhadores para trabalhar e produzir riqueza para pagar a taxa de juros do banco. E a outra questão fundamental, Chico, que precisa ser resolvida, que, aliás, vocês aí no Ceará parece que estão resolvendo muito bem, é a questão da educação. É verdade. Nenhum país do mundo consegue desenvolver suas forças produtivas se não educar seu povo. E a gente precisa ter um compromisso aí. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele passa necessariamente por um Projeto Nacional de Educação. E a educação, Chiquinho, principalmente a educação de base, ela tem que ser pública. A educação, como acontece em todos os países, independente da orientação ideológica. Você vai nos Estados Unidos, a educação de base é pública. Na Inglaterra, a educação de base é pública. As escolas privadas são uma pequeníssima exceção, para casos excepcionais. Todo o povo inglês, todo o povo americano estuda em escola pública. A mesma coisa acontece no Japão, na China, em todos os países que alcançaram o desenvolvimento. E aqui, né, tirando raríssimas exceções, como aí no Ceará e agora lá no Maranhão, com o nosso governador Flávio Dino, o que a gente tem é uma escola pública que não prepara. A gente tem uma escola pública sofrível. Só para você ter uma ideia de comparação, né, e eu fico muito triste com isso, quando eu vejo o que está acontecendo aqui no meu Rio de Janeiro, Chico. O Rio de Janeiro já foi vanguarda desse processo. A gente já teve as melhores escolas de todo o Brasil. Né? Quando o Brizola foi governador aqui, se fez os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, ele com o professor Darcy Ribeiro e o Oscar Niemeyer. Você vê, juntaram 3 gênios ali, né? O gênio da política, o gênio da educação e o gênio da arquitetura, para fazer uma escola, né, de tempo integral, uma escola generosa, uma escola grande, uma escola que fazia com que os alunos tivessem vontade de frequentar a escola e se qualificava os professores para que essas escolas tivessem a mesma qualidade das melhores escolas particulares. Infelizmente, a minha tristeza é ver que esse projeto aqui no Rio de Janeiro foi abandonado e o Rio de Janeiro, que era a vanguarda do ensino nacional,
hoje está na lanterna. E aí, ao mesmo tempo, eu olho para o Ceará, né, e olho com uma pontinha de inveja, uma boa inveja, de admiração, na verdade, né, quando eu comparo, por exemplo, o IDEB, lá do interior do Ceará, de uma cidade de Sobral. Sobral, exatamente, o IDEB, eu acho que ela, se eu não me engano, é 9,2. Você sabe quanto que maior é o IDEB do Brasil. aqui? Maior do Brasil. Sabe quanto que é o IDEB aqui no Rio de Janeiro hoje? É 4,7. Entendeu? Então, é uma tragédia. Então, isso é uma outra questão. Ou a gente soluciona essas duas coisas, ou, infelizmente, a gente não vai desenvolver as nossas forças produtivas e não vai fazer o nosso povo encontrar o seu verdadeiro destino, né? Que é ser senhor do seu futuro, né? Que é garantir o futuro das novas gerações. Né? E, infelizmente, com raríssimas exceções aí, como é o caso do Ceará e o caso do Maranhão, a educação está colocada em segundo plano por esse governo nacional, esse governo do Bolsonaro aí que nega a ciência, que criminaliza as universidades públicas, que corta as linhas de pesquisa, né, que corta as bolsas de pesquisa, que tem um profundo desprezo pela ciência, pelo desenvolvimento tecnológico e que tem uma posição de subalternidade em relação às grandes potências nacionais, especialmente em relação aos Estados Unidos. Parece que ele quer ser uma colônia americana, entregando a nossa riqueza natural e comprando dos países desenvolvidos bens industrializados. Infelizmente, Chiquinho, essa conta nunca vai fechar. E é isso que explica a tragédia brasileira de ser um país rico e ter o seu povo mergulhado na miséria. Eu vou pegar de trás para frente, essa questão da educação, sem sombra de dúvidas, ela é fundamental. E aí, como você falou, a educação ela não precisa ter ideologia, né? Você pode ser liberal, você pode ser de esquerda, de direita, mas, por exemplo, a educação de tempo integral e a educação básica, fundamental e média, tem que ser principiologicamente pública, né? O Estado tem que garantir o fornecimento, por exemplo, das creches para que as mães possam trabalhar, que é outro problema, Brizola. A geração de emprego hoje, muitas vezes as mulheres, né, elas se tornam donas de casa, inclusive contra a sua vontade, porque não tem com quem deixar o filho. Né? Não é falta Exatamente. de opção, falta de escolha. E a gente precisa mudar essa questão da educação, que ela tem que ser a fundamental. Outra questão, inclusive, é uma das minhas propostas, né? Se o povo de Fortaleza, quando eu candidato, me der a oportunidade de ocupar a Câmara, eu tenho assistido aqui de perto, que a gente precisa valorizar os pequenos produtores, os pequenos vendedores, o dono da mercearia, o dono da bodega, como a gente diz aqui no Ceará, o dono do pequeno mercadinho, o dono da pequena academia. E aqui nós temos, né, não são bancos, são cooperativas, né, comunitárias. Nós temos aqui, apesar do nome ser Banco Palmas, que fica no Conjunto Palmeiras, nós temos outro no Pirambu, em que a população gerencia, tem moeda própria na localidade, e essa moeda você só consegue comprar também dentro da localidade, que é exatamente para fomentar a geração de emprego, a economia e a renda dos pequenos empresários. Né? Então você garante ao mesmo tempo duas coisas fundamentais. Hoje, eu tenho certeza que no Rio de Janeiro não é diferente, aqui em Fortaleza, o seu João, que é porteiro lá no Conjunto Zé Walter, pega 2 ônibus, vai para o terminal da Messejana até chegar na Aldeota. Porque no Conjunto José Walter, onde ele mora, ou no Presidente Kennedy, ou no Alvurênio, ou na Messejana, não tem emprego. Então ele precisa se deslocar muitas vezes para uma região muito mais longe que a sua, porque é o único local que tem. Então a gente precisa mudar essa lógica, né? Valorizar os pequenos produtores, fazer com que, por exemplo, o poder público, né, inclusive através das licitações, garanta também a participação deles nas licitações, no fornecimento de merenda escolar, no fornecimento de material para construção, porque se você compra do pequeno depósito, o pequeno depósito vai passar a ter mais emprego, a ter mais renda, e ele tem total condições de participar, ele está na jogada também. Só que, infelizmente, ele está fora, porque não há esse olhar. Né? Você vê um olhar muito macro, muito micro, aliás, muito pequeno. Né? Você passa a enxergar o grande fornecedor, que na maioria das vezes não gera emprego. Apesar dele ter uma grande quantidade de isenções fiscais, ele não gera emprego. Quem gera emprego é o pequeno empresário. Quem diz isso não é eu nem o Brizola.
é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que já demonstrou claramente que é o pequeno que gera emprego. Então, eu queria que você comentasse um pouco, trazendo aqui para a nossa realidade de cidade, qual a importância, a valorização do pequeno empreendedor nas suas comunidades. Mas essas são que já se mostraram que são muito eficazes, né, Chiquinho? A moeda social. A gente também tem algumas experiências aqui no Rio de Janeiro de moedas sociais que funcionaram muito bem. Aqui no Rio de Janeiro tem uma cidade de Maricá, né, que tem uma moeda social chamada Mambuca, que é justamente isso. É um crédito, né, um cartão emitido pela prefeitura que as pessoas, né, que estão em vulnerabilidade, as pessoas de baixa renda, têm acesso a esse cartão, né, para fazer compras no comércio local. Isso foi uma verdadeira revolução. Primeiro, porque foi um programa de renda mínima, né, que se somou aos programas de renda mínima nacional, e segundo, porque ele teve uma capacidade de estimular o consumo e aumentar a atividade econômica dos pequenos comércios de Maricá, que fez com que Maricá, inclusive, atravessasse essa pandemia com os efeitos econômicos minorados em relação aos outros municípios. E, para comentar também, essa medida que você citou é uma medida que o Brizola implementou aqui no governo do Rio de Janeiro, que é fazer o quê? A merenda escolar ser comprada dos pequenos produtores. Aliás, o Brizola fez mais do que isso, ele descentralizou a compra da merenda escolar, né? Havia aqui muitos escândalos, inclusive de corrupção, nas grandes licitações de merenda escolar promovidas pelo Estado, né? Aquelas grandes compras, e uma baixíssima qualidade da merenda. Baixíssima qualidade da merenda. E aí o que o Brizola fez? O Brizola ele descentralizou a compra da merenda e colocou na mão das diretoras de cada escola, obrigando que cada diretora fizesse a compra da merenda na sua localidade, na localidade onde estava cada um daqueles colégios. Isso foi uma medida importantíssima, né, que ajudou muito a combater a corrupção, que melhorou e muito a qualidade da merenda escolar e que funcionou também como um grande incentivo, né, ao consumo, né, dentro desses estabelecimentos locais, garantindo ali a saúde financeira ali, e a entrada e a saída de mercadorias desses estabelecimentos. Então, essa é uma medida muito importante. Eu acho que você deve levar mesmo esse projeto à frente, aí, tanto da moeda social, quanto em relação à merenda escolar e também à alimentação que é dada na rede municipal hospitalar, que também é uma demanda muito grande e que também deve ser descentralizada, atendendo aos pequenos fornecedores e aos fornecedores locais. É uma grande iniciativa que ajuda aí, principalmente quem, como você disse muito bem, quem são os principais responsáveis aí pela geração de emprego em todo o país. Só para o pessoal que está assistindo, eu estou baixando a cabeça aqui, não é por falta de educação, não é porque eu estou anotando que são... Eu achei legal essa questão de Maricá, porque, assim, naturalmente, a gente sabe que o nosso povo, né, tem total condições de gerenciar esses negócios, né? Tanto é que são maioria no Brasil, que geram emprego, geram economia, mas, ao mesmo tempo, eu achei bacana, né, a própria prefeitura fornecer esses cartões, inclusive, Brizola, como eu te falei, que eu te disse agora, mas, ao mesmo tempo, a prefeitura passou a ceder aos freelances cartões também, com valores. Então, acho que se nós tivéssemos essa iniciativa, poderíamos ter garantido esse crédito, né, para esse pessoal também poder comprar nesses pequenos empreendedores. Deixa eu te falar, a gente tem aqui 5 minutos, meu celular está descarregando, eu botei aqui para carregar, mas está esquentando muito, não está dando certo. Eu adorei a nossa live, queria agradecer mais uma vez a honra e a alegria de poder estar aqui conversando contigo. Peguei aqui várias ideias, inclusive de Brizola, que é um gigante, né, um grande herói brasileiro. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu e passar para as tuas considerações finais. Bom, Chiquinho, eu que quero agradecer, quero me colocar à disposição, né, disposição não só para a gente estar fazendo as lives, mas à disposição do teu projeto. Quem eu tiver aí, você sabe que a família da minha esposa é aí de Fortaleza, então eu vou falar com ele aí para todo mundo aí dar o voto aí em você,
né? E quando eu estiver aí em Fortaleza, pode contar que eu vou te fazer uma visita para a gente poder estar Maravilha. fazendo essa troca de ideias aí pessoalmente. Sabe? Eu estou à tua disposição, eu acho que a gente precisa ter esse compromisso, a gente precisa juntar duas coisas. Quem está na política precisa juntar duas coisas, que é, primeiro, ter compromisso com o projeto, né? E a gente está vendo aí na tua clareza, aí na tua formação, como você está preparado, né, para trazer bons projetos para a Câmara Municipal de Fortaleza. E depois é juntar o exemplo da tua história, né, de alguém que saiu de baixo, que através da educação venceu, se consolidou na vida e que agora está colocando tudo que você se disponibilizou a serviço do público. Então, você junta essas duas coisas, que é o projeto e o exemplo, e eu tenho certeza que o povo de Fortaleza vai te dar essa oportunidade e, ao mesmo tempo, vai ser agraciado por ter um vereador tão competente e tão comprometido como você. Então, estou à tua disposição, conta comigo para outras lives e conta comigo aí para estar junto contigo aí, defendendo essa bandeira e essa candidatura, que vai ser muito importante para Fortaleza, Chiquinho. Agradeço imensamente novamente a você. A Carol que está assistindo, Carol, você já ouviu aí o recado, vamos correr atrás aí desses apoios que são fundamentais, principalmente uma candidatura que não tem padrinhos políticos, não tem suplentes de vereadores, não tem o jogo da máquina administrativa, como eu tenho visto pela cidade. É uma campanha muito simples, pé no chão, que debate ideias e projetos. Inclusive, além do período eleitoral. Então, agradeço a todo mundo que assistiu. Valeu, Chiquinho. Grande abraço. Obrigado a você, a todo mundo, e um forte abraço, meu irmão. Obrigado, Chiquinho. Grande abraço. Valeu.